2 Samuel, capítulo 6, versículo 16, diz assim, ó. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela. E vendo o rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor. O final do versículo diz assim, ó, o desprezou o seu coração. Olha aqui para mim rapidinho, por favor. Nós vamos já ler outro texto. Esse versículo ele tem várias riquezas aqui. Primeiro, para a gente saber o contexto do que estava acontecendo, a arca do Senhor acaba de entrar na cidade de Davi. E a arca, todos nós estamos aqui, sabemos que representava a presença do Senhor. Eu quero que você imagine a presença do Senhor invadindo esse ambiente. Imagina aí. Aí, de repente, o nosso pastor começa aqui a pular e a dançar na presença do Senhor. A Bíblia diz que ele fez isso aonde? Na presença do Senhor. Então, o ambiente encheu da presença de Deus. Só que, de repente, essa mulher, Mical, na minha humilde concepção, não era para ela estar em casa. Ela era para estar lá no meio do negócio. Era a arca que estava entrando na cidade de Davi. Era a presença de Deus. Era o mais importante de tudo, estava entrando na cidade de Davi. Então, na minha humilde concepção, era para aquela mulher estar no meio do frevo ali. A presença de Deus. Era, quem sabe, até para estar do lado do marido dela, de mão dada, pulando, pensando. Mas, de repente, ela está, imagina aí, o braço na janela. Como é que a pessoa faz um olhar assim de desprezo? Para que isso? Esse exagero. Vamos chegar. Sempre que alguém está na janela, quando a Bíblia fala, teve algum problema. O Eutico, ele caiu da janela e morreu. Graças a Deus que Paulo estava lá para orar por ele. E ele está. Sempre que alguém está na janela, é um problema. É para você estar dentro. Sempre é um problema. Mas eu não quero julgar a Mical aqui. Porque nós vamos, sabe para onde? Nós não vamos. Porque isso aqui, olha aqui para mim, ó. Isso aqui é o fruto. Isso aqui não é a raiz. Não. Isso aqui, o desprezo dela, não é a raiz. Aqui é o fruto. Nós vamos para a raiz agora. Porque começou, sabe aonde? Dentro do lar dela, esse negócio. Então aqui só é o fruto. Mas eu quero hoje conversar com você sobre a raiz disso aqui. Agora nós vamos ler o segundo texto, que está em Hebreus, capítulo 12, e o versículo 15. Se eu fosse você, não saía para nada agora, nem para beber água. Hebreus 12, 15. Eu vou esperar você abrir esse texto aí na sua Bíblia. Diz assim, ó, naquela tradução ali diz assim, ó, que está aqui. Rapaz, o pessoal da mídia é muito top, né? Antigamente a gente tinha que olhar para cá, ó. Agora eu estou de olho ali, ó. Cuide. Nessa tradução diz assim, ó, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Nem haja alguma raiz de amargura. Então, o que é uma raiz de amargura? Pequena. Porque se ela brotar, ela vai trazer
perturbação e ainda, por meio dela, pastor, ela vai contaminar a muitos. Então, uma vez que essa raiz de amargura brotar, e se eu deixar que ela vá ganhando proporções, ela vai contaminar todos da igreja. Não vou nem falar agora da igreja, mas da minha casa. Meus filhos vão ser amargurados. Se você deitar na sua cama para falar mal do seu líder, para sua esposa ou para o seu esposo, você vai amargurar a vida dela ou dele. Deitou e for falar mal, você vai amargurar. Quantas eu conheci pessoas que, ao se deitar, um momento tão bom, sublime, com a esposa do lado, ele tirou o tempo para falar mal do líder, das pessoas, porque ela está amargurada, e isso vai contaminar a esposa ou o esposo. Isso vai ser um problema, porque a amargura, ela nasce principalmente no lar, por causa da rejeição. E a pandemia, ela fez o seguinte, ela acelerou certas coisas. Aquilo que poderia acontecer daqui a 10 anos, ela deu uma acelerada. E tem muitas pessoas que entraram no ritmo da pandemia, se acelerando também, querendo alguma coisa, algo. Ela está acelerada naquele frenesi das redes sociais. Só que, se acelerar uma âncora alçada com histórias mal resolvidas do passado, é sinônimo de desgaste da nossa vida. Por isso que muitas pessoas estão dentro das igrejas desgastadas, sem vontade. O domingo para ela é uma briga se ela vem ou não para a igreja. Porque ela está desgastada. Ela entrou num frenesi que não era para ela entrar. E, especificamente, Mical, ela tinha um pai que foi o primeiro rei de Israel. O nome dele era Saul. Esse homem governou Israel, mas ele errou, falhou e não se arrependeu. Aconteceu que um espírito maligno se apossou dele. E ele pega essa filha dele aqui, chamada Mical, e dá para Davi como mulher. Ele diz, Davi, essa daqui vai ser sua mulher porque você venceu o gigante. Ela vai ser a sua mulher. Só que num certo dia, esse homem chamado Saul, perceba que é um lar. Foi em um lar que começou a amargura dessa mulher. Um dia, Saul, nas várias tentativas de matar Davi, ele vai na casa de Davi, não consegue porque a Mical dá um jeito e manda Davi sair. Por causa disso, Saul pega a Mical e entrega ela para outro homem, tira ela de Davi e dá para outro homem. Imagine a amargura da mente dessa mulher. Como que ela não estava? Depois do pai morto, Davi vai lá, tira ela do cara e traz ela para dentro de casa, que é aqui que aconteceu. Ela desprezou. Por quê? Porque a amargura, ela nos impede de ver e perceber certas coisas. Porque ela não conseguiu ver que Deus estava naquele ambiente. E ela não conseguiu perceber que Deus estava ali. E se tem uma coisa que a amargura faz na nossa vida, essa raiz é tirar de nós essa sensibilidade.
Uma pessoa amarga, ela tende a focar somente nos fracassos da vida dela. Eu quero te dar só um diagnóstico aqui, porque talvez você não tenha. Pastor, não tem um problema com isso. Graças a Deus. Mas se tiver uma pessoa aqui que eu possa ajudar, porque a minha intenção aqui é te ajudar. Pode ter certeza disso. Há muitos anos atrás, eu entendi, como pastor, que eu tenho uma responsabilidade de ajudar o rebanho. Não estou atrás de te apontar. Talvez pela minha maneira de falar você não entenda errado. Mas a minha vontade aqui é de te ajudar. Se eu puder te ajudar, tá bom demais. Ela só olha para os fracassos da vida dela. Ela vive uma vida de comparação em tudo a vida dela. Cabelo, roupa, casamento, tudo é uma vida de comparação. Se tem uma coisa que vai te levar para as coisas para baixo, é se comparar. E principalmente esse negócio de redes sociais. Vou falar uma coisa para você. Eu fui muito ferido na minha família. Não porque minha mãe quis, não estou falando nesse sentido. Ela sempre deu o melhor para nós, mas no seu melhor ela foi limitada, e aí já vem de gerações, é nesse sentido que eu estou falando. Sabe qual foi o lugar que eu fui mais curado? Na igreja. Por isso, irmão, pensa num cara que fica chateado da vida é ver alguém falando mal de igreja. Da igreja. Sabe, eu segui alguém e o cara começou a falar mal da igreja, porque a igreja não precisava ir para a igreja, não precisava ir. Fui lá e parei de seguir. Nunca mais. Se vier falar mal da igreja, porque a igreja foi a minha família. Foi aquele ambiente onde eu fui curado, irmão, aqui, no meio dos meus irmãos. Palavras foram liberadas para a minha vida. Deus, numa conversa, usou um irmão e eu fui curado. Como que alguém vem falar mal da igreja? É alguém amargurado. A igreja é o ambiente para você ser curado aqui. Pode ter algum irmão aqui, outro aqui, ou até daqui sai alguma coisa e você fica meio chateado. Mas você pode ter certeza que alguém aqui vai ser usado por Deus para curar a sua vida, meu irmão. Isso não é te motivando. Isso aqui é uma palavra profética para a sua vida. Deus vai usar alguém para colocar o dedo na sua ferida, e esse dedo vai ser um dedo curador na sua vida, em nome de Jesus. Em Efésios capítulo 4, versículo 31, diz assim, ó: toda amargura, diga comigo assim, toda ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda a malícia sejam tirados entre vós. Vai ser o quê? Arrancado entre nós. E eu vou falar uma coisa para você, irmão. Eu fui curado paulatinamente. Devagar. E até hoje ainda sou, muitas vezes. Mas devagar, cheguei todo cheio de feridas. Mas devagar, quando eu me deparava com a palavra, aquela palavra servia de cura, eu ia para um seminário, naquele lugar eu era curado. Eu ia para um culto, naquele lugar eu era curado. E aí a coisa vai acontecendo na vida da gente. Você vai sendo curado. Muitas raízes, elas têm sido geradas na família. E prejudicam principalmente as mulheres. A família é onde ocorre o maior índice de rejeição. Marido, às vezes inconscientemente, rejeita a esposa, mas quem é rejeitado, parece que ele tem assim, ele percebe. Não é verdade? Quando a gente é rejeitado, você percebe rapidamente, e às vezes a pessoa que rejeitou não tem essa consciência tão clara na mente dele. Alguns fazem porque quer, mas quem rejeitou, quem está sendo rejeitado, ela percebe. Rejeitar.
E ali uma raiz de amargura vai começar a brotar. A amargura, ela fecha o nosso coração. Por isso nós perdemos a sensibilidade de corresponder para certas coisas. Tudo o que uma pessoa amarga apresenta são mau humor. Ainda bem que aqui só tem pessoas. Gente. Aleluia. Dê um sorriso pro seu irmão aí do lado mais uma vez. Bom humor. Aleluia. Diz que a gente tem que falar sorrindo, né? Sem ser aquele sorriso amarelo, né? Deixa eu te pegar. Críticas ofensivas, frieza diante das situações. E eu vou falar uma coisa, às vezes essa pessoa é muito bem casada, mas ela vive triste e infeliz por causa de uma raiz de amargura que brotou no seu coração. Por isso que nós temos que ter cuidado com nossos filhos. Isso é muito sério, irmão. Talvez você esteja aqui e já ouvi isso, pastor. Eu estou lhe falando de algo muito sério. Porque a sua descendência, ela pode ser prejudicada por causa disso. Por causa de uma raiz de amargura, porque ela está aqui em mim, e aonde eu estou falando, a mesa ao invés de ser um lugar de cura, é um lugar de dor, de trazer doença sobre a vida dos meus que estão naquele lugar. A amargura assola a alma e ela destrói. Ela é como um câncer que pega a minha vida e vai passando para outras pessoas. Essa mulher, ela não conseguiu discernir que o Espírito do Senhor havia se apossado do seu marido. O seu marido estava cheio do Espírito Santo, mas ela não conseguiu discernir isso. Sabe o que aconteceu com essa mulher? Ela ficou estéril. Ela não teve mais filho. O útero dela ficou estéril. Porque a amargura, a tendência dela, escute, é nos deixar estéril, sem frutificar, sem ter prazer. E a amargura, onde ela vai mais aparecer, vai ser dentro da nossa casa. Porque aqui, irmão, vou falar uma coisa para você. Aqui, olha aqui para mim. Aqui, vai acabar o culto já já. E todos nós geralmente vamos abraçar um outro aqui com um sorriso. Deus te abençoe a tua semana. Você tem uma semana abençoada. E nós devemos fazer isso, sim. Só que em casa, cara, em casa é que é o problema. O travesseiro, que é um dos piores conselheiros, às vezes. Quando você põe a cabeça no travesseiro, cara, que vida é essa que eu não estou gostando disso, eu estou infeliz, eu estou amargo. Oh, Jesus, cura nossas vidas. Para a gente terminar, Deus quer curar o nosso útero espiritual, para que nós geremos filhos na fé. A nossa alma, ela precisa ser curada, e é através da palavra de Deus que ela é curada. Se tem uma coisa que eu acredito piamente, é que ela pode curar. Agora deixa ele falar. Não é só você ter uma, não. E não é só ter ela aberta na sua casa. Ou ela entra em você, ou então não vai adiantar de nada. Você precisa devorar isso aqui. Você precisa ter prazer nisso aqui. Precisa amar a Bíblia. Debruçar sobre ela. Ler. Ler. Me lembro. Morava em Manaus.
e me acordava 4h30 da manhã para ir para o quartel. Eu levava uma Bíblia. Foi assim que eu me converti. Levava uma Bíblia, a Bíbliazinha de zip, e às vezes em pé na muvuca ali do ônibus, abria ela e começava a ler. Porque me disseram que eu tinha que ler. E eu comecei, e foi isso. Eu comecei a ler. E aí eu li um livro, aquele livro me capturou. Eu comecei a entender quem era o Espírito Santo na minha vida. Eu estou falando de alguém novo convertido. Quem era o Espírito Santo, a importância do Espírito Santo na minha vida. Aí a Bíblia parecia um livro vivo para mim, até hoje. E eu comecei a mergulhar nesse livro. Mergulhar. Então não adianta só ter. Eu preciso mergulhar nele. Eu vou te dizer, irmão, hoje tem Bíblia para tudo hoje. Tem Bíblia da mulher, tem Bíblia do homem, tem Bíblia do vovô. Já viu? Tem a Bíblia do vovô, da vovó. Tem Bíblia, se você olhar, você vai achar a Bíblia para isso aí. Agora eu vou lançar uma Bíblia, a Bíblia de quem não lê a Bíblia. Nós precisamos ler a palavra de Deus, irmão. Não é só para examinar. Claro que é preciso examinar o que está saindo daqui ou de qualquer outro lugar. Mas principalmente para a minha vida. Quem está alimentando você? Você sabia que nós somos o segundo país do mundo que mais usa celular? Em média, 4 horas e pouco por dia. Imagina aí. Tem gente que está usando na hora do culto. Né? Agora imagine aí, irmão. Você quer fazer? Vamos fazer uma conta bem rápida aqui? Quem é bom de matemática aí? Por semana, dá quantas horas? 28. 28 horas por dia. Imagina aí, 28 horas por dia. Aliás, na semana, 28 horas. É um dia. É como se eu tivesse um dia todo pegado nisso aqui direto. Como que você vai ser curado? Aí você quer vir aqui, quer que a gente ponha a mão e aconteça alguma mágica? Não acontece, irmão. Eu digo isso para você, prova viva. Eu não estou dizendo que é errado. Quando eu estou falando a questão da mente. Eu estou falando da mente agora. Me entenda isso. Eu não estou falando... a questão da mente é se expor à Bíblia Sagrada. Ou algum livro que fale sobre isso. Você precisa entender isso, porque a mágica não acontece. É igual o corpo. Você vai no médico. Ele diz o quê? Seu corpo está doente. Vem cá. Dá a mão na sua cabeça aqui. Ele passa algum remédio para você. Nós, claro, vamos orar. Mas em relação à alma, você precisa ler. Precisa se expor a Bíblia. Eu acredito piamente que você vai ser curado dessa raiz de amargura. E Deus vai te usar para curar outras pessoas. Obrigado pela sua empolgação. A minha esposa é fantástica, né? Está ali, mas está... Eu falo para ela, ó, vou pregar, você tem que dar glória a Deus, senão... Se ela estivesse aqui, ela estava dando mais glória ainda. Vamos cuidar da nossa alma, irmão. Vamos cuidar da nossa alma. Não permita que uma raiz de amargura atrapalhe o seu. Você pode ficar em pé?